Pessoal, de novo aqui com um breve resumo do que foi a segunda aula, que aconteceu só no dia 29 de abril, né, com os sextos períodos, que a gente teve feriados. E aí nessa aula foi basicamente uma aula para o espaço do diálogo. A gente dividiu a turma em 4 grupos e cada grupo debatia um tema por alguns minutos e depois esse tema girava e ia para outro grupo. Então eu sugeri 4 temas. O tema escola como lugar de política, o tema ideologias políticas em disputa, o tema racismo e sistema de justiça e o tema igualdade, desigualdades e machismo. E aí cada pequeno grupo ali na turma ia debatendo entre si, anotando, e ao final a gente tentou levar para o todo da turma um pouco do que cada grupo debateu. Não deu tempo de trabalhar todos os temas, mas a gente ali estava trabalhando também um método, né? Um método filosófico do diálogo, da conversa, do espaço da fala e da escuta como exercício filosófico também e como exercício de produção de conhecimento. E o pressuposto da aula tem a ver com a ideia de igualdade de inteligências, que é um conceito que o filósofo francês Jacques Rancière trabalha, defendendo de que todo processo educacional tem a ver com ter um elemento em comum, um material em comum, um mesmo tema em comum para ser debatido, para ser visualizado, conversado, reconhecido, entendido, e aí todos nós somos igualmente capazes de visualizar, de lidar, de observar essa questão em comum, esse assunto, esse objeto de estudo em comum, e nessa nossa igualdade somos capazes de produzir o conhecimento. Não é o professor que dá as verdades, que leva o conhecimento, ainda mais quando a gente está falando de política, de filosofia política. É muito importante que a gente reconheça cada sujeito, cada um de nós como pensadores, pensadoras, como produtores de conhecimento, como produtoras de uma ação no mundo, uma ação situada, uma ação que é política também. Então a gente está caminhando para definir política para muito além da política eleitoral e da política partidária, porque isso só dá conta de um viés das instituições que existem. A gente tem que falar de políticas públicas, das instituições públicas, das empresas privadas, dos diferentes sujeitos políticos, das diferentes situações, relações de gênero na sociedade, relações que estão marcadas por poder e racismo, por classe social, por exclusão e inclusão, relações que têm a ver com a relação entre aluno e professor, professores e estudantes, professoras e estudantes, o quanto que esses conflitos, nossos conflitos, também são cenas políticas e o quanto que a gente pode aprender com essas cenas, que nós todos somos sujeitos que exercem algum tipo de poder ou algum tipo de poder é exercido sobre nós, e a própria cena da sala de aula e da escola, que é uma instituição da modernidade, a escola que a gente vive é uma invenção, é uma tecnologia social de época, inventada muito recentemente, no século XVIII, no século XIX, e a gente até hoje vive dentro dessa instituição. Então a gente está refletindo sobre o nosso próprio fazer na escola e na sociedade. E aí os temas, eles têm vários desdobramentos, né? Na turma, no dia, as pessoas apontaram uma série de coisas sobre cada um desses temas. A gente vai seguir pensando esses e outros temas também nos espaços disponíveis na aula, nos seminários. É isso um pouco aí o resumo do que foi a segunda aula de filosofia do sexto período. Um abraço, até breve.